Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020, e o Grupo de Conjuntura está aqui todo reunido para mais um podcast. Muito bem, pessoal, a semana que passou trouxe muitas novidades positivas no que tange ao desempenho da economia. Em particular, os índices do comércio divulgados pelo IBGE mostraram uma alta substancial das vendas no varejo e, por mais surpreendente que possa parecer, voltaram aos níveis pré-pandemia, no caso do varejo restrito. Destacou-se, por exemplo, a venda de materiais de construção, que é importante por ser um setor muito gerador de emprego, né? As vendas nos materiais de construção cresceram 17% em junho e já ultrapassam em 1,4% o nível de junho do ano passado. Então, vocês veem como esse setor está reagindo. Ainda entre os dados divulgados na semana passada, tivemos também os dados do setor de serviços, que esse sim ainda está longe do nível Covid, mas isso, de certa forma, era de se esperar, já que o consumo de muitos serviços impõe contato social próximo, quando não a aglomeração, né? Então, esse aí tende a recuperar mais devagar mesmo. Ainda assim, houve uma certa recuperação, um crescimento de 5% em junho contra maio. Juntando essas novas informações com outros dados positivos anteriores, o crescimento das vendas de automóveis, etc., ninguém mais duvida que a queda do PIB em 2020 vai ser bem menor do que aquela que se projetava um ou 2 meses atrás. Bom, era para estarmos comemorando. Só que não. Semana passada e no início dessa semana parece ter crescido o desconforto em relação ao comportamento real ou imaginário da economia. E, por consequência, também um desconforto com a política econômica. E o mercado financeiro, que antes parecia exageradamente otimista, agora entrou, assim, vamos dizer, num modo de pessimismo, né? Então, crescer na política, etc., cresceram, entre os analistas, cresceram os questionamentos à política fiscal e ao seu pilar básico, que é o teto dos gastos. A própria permanência, né, do ministro da Economia foi colocada em dúvida. A razão, portanto, de um lado, a gente pode se perguntar se a economia pode prescindir do auxílio emergencial e outras medidas de apoio fiscal por um período ainda relativamente longo, que se estenderia no ano que vem. E a sua substituição por um programa mais permanente. Isso aí para dar apoio ao processo de retomada do crescimento. A resposta, se a economia vai poder prescindir ou não disso no ano que vem, ou talvez até a partir do final desse ano, é bastante controverso. Acho que isso aí é um tema a discutir, né, num outro momento. Mas, por outro lado, há que se avaliar os impactos econômicos de um eventual descontrole fiscal, que põe em risco as regras que vinham até o momento da pandemia, garantindo uma trajetória benigna para a dívida pública brasileira, e tem também importantes efeitos positivos sobre o crescimento futuro. Bom, antes de passar a palavra aos meus colegas, eu gostaria de lembrar um par de informações sobre o comportamento de duas variáveis que parecem cruciais para o crescimento e que não podem, a meu ver, ser desvinculados da questão fiscal, que é a taxa de inflação e a taxa de juros. Nós sabemos que o Brasil é um país onde, tradicionalmente, inflação e juros eram muito altos. Isso teve uma consequência, um preço muito alto que o Brasil pagou por isso em termos de crescimento econômico, por décadas. Mas, nos anos recentes, nós tivemos avanços significativos nesses dois territórios. A inflação hoje é muito baixa, todos sabemos, né? E a taxa de juros também é a mais baixa da história. Estou me referindo aqui à taxa de juros básica, né, a Selic.
E algo muito importante a respeito desse comportamento benigno de inflação de juros é que isso não é um mero reflexo do que ocorreu no mundo, como muitas vezes desdenham alguns analistas. Para ilustrar esse ponto, eu recolhi informações divulgadas pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, sobre taxas de juros em 38 economias avançadas e emergentes. E aí eu calculei a média para diferentes períodos para comparar com a taxa brasileira. Os resultados, a meu ver, são bastante eloquentes. Vamos comparar, por exemplo, os números atuais com os de 5 e 10 anos atrás. Em 2010 e 2015, as taxas básicas de juros dos emergentes ficaram entre 5% e 6%. Tá? Fixasse o número. A brasileira foi de aproximadamente 11% em 2010, 14% em 2015. Ou seja, ela foi mais do que o dobro da taxa média dos emergentes. Hoje a taxa de juros brasileira é 2%, que é praticamente a metade daquela que é observada na média dos emergentes, que é 3,9%. Então, você vê que há um movimento há alguma coisa de brasileiro, de endógeno, de brasileiro nisso que ocorreu. Não é só um reflexo do que ocorre no mundo. Essa taxa de juros brasileira atual foi viabilizada pela queda da inflação, que também era mais do que o dobro da média dos emergentes há 15 anos atrás, e hoje é mais baixa do que a média dos emergentes, pelos mesmos dados do BIS. Então, eu vou encerrar aqui só colocando o seguinte, que a pergunta mais importante é quanto disso se deve à política fiscal, quanto se deve a fatores externos ou ao baixo crescimento da economia. Muitos acham que são esses últimos fatores. Não é o que eu acho. Na minha visão, a comparação com pares brasileiros, como, por exemplo, a Argentina, ou com o próprio Brasil, a economia brasileira de alguns anos antes, mostram que não necessariamente fatores externos ou baixo crescimento contribuem para ter uma taxa de juros baixa ou uma inflação baixa. E isso, para mim, indica que a política fiscal e suas regras têm uma boa dose de contribuição para o resultado. Claro que essa é uma questão a ser debatida mais a fundo, mas eu queria só mostrar esses dados que, para mim, parecem bastante impactantes. Então, eu paro por aqui, passo aqui a bola para Caio, Margarida, Lixa, para tocar sobre esse assunto que foi sobre colocar em questão a política econômica, que foi o assunto da semana passada e ainda é o assunto nesta semana. Bom, então deixa eu começar, então. Começaria destacando que essa redução das taxas de juros, da inflação para níveis ineditamente baixos, né, que é um ponto que o Francisco destacou, essa redução eu diria que é a grande conquista da economia brasileira dos últimos anos. E a questão que se coloca que é fundamental, na minha visão, ter em conta que nada disso teria sido possível se não tivesse havido uma redução substancial dos prêmios de risco a partir de 2016, e a variável-chave para essa redução dos prêmios de risco foi exatamente a fixação de um teto para os gastos públicos inscrito na Constituição. O teto tem sido, desde então, uma grande âncora do ajuste fiscal, a ponto de que, mesmo com a persistência de déficits primários pós-2016, que eles continuam, né, bem altos, e não estou me referindo nem ao momento específico da pandemia, mas eles têm continuado e vão continuar por algum tempo, mesmo com déficits primários altos, com dívida pública crescente, o fato é que, graças ao teto, os agentes econômicos têm, de modo geral, mantido a confiança de que há um ajuste fiscal estrutural em curso, que será capaz de deter lá na frente a dívida pública.
Se não houvesse essa confiança que vem do teto e não dos resultados, como falei, do resultado primário ou da evolução da dívida do crescente, venha da âncora, que é o teto, se não houvesse isso, os prêmios de risco não teriam caído como caíram espetacularmente de 2016 para cá, e os juros não estariam de forma alguma nesse nível que estão hoje. O grande problema é que essa conquista dos juros baixos está agora sob ameaça, por conta das incertezas em relação à trajetória da política fiscal, basicamente. Uma incerteza, a incerteza, a rigor, é se será possível ou não retomar no ano que vem um ajuste fiscal que recoloque o gasto público regido pelo teto dos gastos. Essa é uma grande questão. Ou se partiremos por um outro caminho de flexibilização do teto para abrir exceções no teto para alguns gastos, tipo gastos sociais, investimento em infraestrutura, como muitos defendem. Então, esse é o debate que está por trás, que gera essa incerteza em relação aos rumos da política fiscal. Por conta dessa incerteza em relação à questão da política fiscal, o que a gente vem assistindo desde a virada do mês, já do dia 31 para cá, 31 de julho para cá, é uma disparada, na verdade, dos juros futuros, principalmente os mais longos, de 5 anos para mais, e uma forte alta do dólar nessa esteira. O que está mostrando, mais uma vez, o que tem sido ocorrido de forma repetida nos últimos anos, que é o quê? Uma extrema sensibilidade das variáveis juros futuros e câmbio, taxa de câmbio, dólar, comportamento do dólar, em relação à visão, à percepção que os agentes econômicos têm em relação ao compromisso, ao grau de compromisso do governo com o ajuste fiscal e com o controle da dívida. É isso que mais uma vez está se revelando nessa disparada recente dos juros e do câmbio. E essa piora das condições financeiras, ligadas à disparada dos juros e câmbio, ela ganhou um novo ingrediente na semana passada. Foi quando, na terça-feira passada, dia 11, com a ofensiva do Paulo Guedes, sentindo muito pressionado dentro do governo, com a ofensiva dele contra o que ele chamou de ministros fura-teto. Então, esse procedimento não habitual do Paulo Guedes foi só ocorreu, na verdade, porque ele está se sentindo muito pressionado em relação a esse debate dentro do governo, escancarou, na verdade, as divergências dentro do governo, que já eram cada vez mais perceptíveis, e isso foi um reforço, contribuiu adicionalmente para essa alta dos juros do dólar. Bom, a resposta do Bolsonaro a isso veio no dia seguinte, na quarta-feira, dia 12, e foi uma resposta no sentido de tentar tranquilizar os mercados e reforçar o apoio dele ao teto e ao Paulo Guedes. O fato é que ele não foi dessa vez bem sucedido nesse intuito, ele não conseguiu isso. E isso chama atenção porque ele tinha feito um movimento muito semelhante lá atrás, em fim de abril, quando passamos por uma crise política bem grave, coincidiu ali com o período da demissão do Sérgio Moro e com o início dessas divergências dentro do governo sobre rumos da política fiscal. Naquele momento, houve, junto com a demissão do Moro, uma percepção de que o Paulo Guedes poderia estar perdendo espaço no governo, poderia ser a bola da vez, muitas pessoas falaram assim, e isso fez o dólar e juros disparar instantaneamente, como agora, na verdade, em escala maior do que agora, mas um movimento muito forte, como está ocorrendo agora também. Mas, naquele momento, o gesto imediato do Bolsonaro foi o que fez agora, de reforçar o apoio ao Paulo Guedes a teto, etc., os gastos, e surtiu efeito, naquele momento, de rapidamente provocar uma redução dos juros e acomodar um pouco o movimento do dólar, etc. Agora isso não ocorreu. Então, agora a gente está vendo um movimento muito diferente, um movimento onde os juros, principalmente os juros longos, estão
crescendo enormemente, abriu muito o spread dos juros longos para os curtos, o que significa que que é uma medida da chamada inclinação da curva de juros, no jargão técnico, que é uma indicação das mais importantes de prêmio de risco na economia brasileira, essa inclinação da curva de juros. E os juros abriram muitíssimo, na verdade. Hoje chegamos a um ponto que, por exemplo, a taxa de juros de 10 anos subiu de 6,7% no final de julho para 7,7% em poucos dias. Ainda abaixo dos 9% dos juros de 10 anos, lá no auge da crise de abril, mas um aumento muito rápido e aumentando muito a distância para os juros curtos. Bom, para encerrar, o que eu queria considerar é o seguinte: o impasse que a gente está pode se resumir na seguinte questão. Se, eventualmente, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se, eventualmente, o caminho do Bolsonaro for movido por que hoje é praticamente o seu foco exclusivo, é a questão da reeleição. Se o movimento dele for no sentido de flexibilizar o teto para abrir algum espaço para mais gastos sociais e investimento na infraestrutura, sem ter o ônus que é imposto pelo teto de fazer isso ao mesmo tempo que estaria cortando outros gastos, em particular através de reformas que viabilizassem isso, se ele não quiser ter esse ônus e quiser aumentar gastos sociais e investimento público em infraestrutura, terá que se fazer isso pela flexibilização do teto. E o problema é que evidências empíricas, no caso brasileiro, são muito contundentes em relação ao fato de que a disparada dos juros e do câmbio, que seria um cenário mais do que provável nesse contexto de flexibilização do teto, todos os sinais são nessa direção. As evidências empíricas são de que disparada dos juros e câmbios são inteiramente incompatíveis. Quando olhando para trás, a gente vê isso claramente como bom desempenho da economia. Então, isso significa, aí concluindo a última frase mesmo, que, do ponto de vista social e econômico, os resultados colhidos como uma eventual flexibilização do teto, se esse for o caminho, vão ser exatamente opostos aos imaginados, aos esperados. Quer dizer, então, essa é o cerne da questão, na verdade. Bom, destaca um ponto que o Caio... Obrigado. Então, um ponto é que existem incentivos dentro do governo para furar o teto, tá? Seja por parte do presidente da República, seja em alguns membros do Poder Legislativo, lá no Congresso, tá? Mas são esses incentivos que geram uma espécie de, para os analistas econômicos que estão no mercado financeiro, ou estão nas empresas, ou as famílias, isso cria uma espécie de inconsistência intertemporal, como o Caio destacou, não? Ou seja, a gente pode ter uma expansão dos gastos sociais agora e o ano que vem furar o teto, ou por causa dos investimentos em infraestrutura, mas podemos ter no início uma melhora no bem-estar social, mas rapidamente os mercados financeiros vão reagir e isso nos provocará perdas posteriores. Tá? Então, a gente teria ganhos no curto prazo com grandes perdas posteriores. Para resolver isso, então, o que o mercado está, de alguma forma, tranquilizar os mercados, tem que ter mais garantias do compromisso do governo com o teto do gasto. Tá? Provavelmente o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia vai ser mais transparente, não? No sentido de tentar buscar espaço fiscal para se expandir um pouco a política social a partir do Renda Brasil, encontrar espaços fiscais, não? Para não estourar o teto do gasto, o que nos parece, a princípio, não muito difícil de acontecer, pelos valores que estão sendo discutidos, uma expansão do Renda Brasil de 20 bilhões de reais comparado ao Bolsa Família, não é tão difícil se a gente considera que tem o final da desoneração da folha de pagamento, ou se temos alguma pequena ajuste dentro das despesas com funcionalismo público.
que não são de montantes tão grandes, não? Devemos ter ajustes aí pequenos em magnitudes, não, macroeconômicas, 6, 7, 8 bilhões de reais, tá? Então, se o Ministério da Economia consegue dar alguma garantia de que existe espaço fiscal, tá, para ter uma pequena expansão da política social, tá, sem furar o teto do gasto, isso vai tranquilizar os mercados, tá? Do contrário, a outra garantia seria o estresse do mercado financeiro provocar um susto nos formuladores de política econômica, não, ou no presidente da República, e, a partir desse susto, voltar para um compromisso com o teto. Tá? Mas, em princípio, a gente não parece, no momento, que viabilizar o teto do gasto seja tão difícil assim. É claro que tem questões de discussão política, escolhas políticas para serem feitas, mas que não são totalmente inviáveis. Pois é, então eu gostaria de acrescentar aqui aos meus colegas a ideia de que o teto exige escolhas, não tem jeito. Isso, o teto nos obriga a isso, é muito bom que nos obrigue. Então, agora o Brasil está num momento onde ele vai ter que fazer algumas escolhas, sim. Então, na verdade, se a gente quer encaixar um programa Renda Brasil, que é um programa Bolsa Família aumentado, porque é justo, socialmente legítimo, todo mundo acha que o Brasil tem que fazer essa opção nesse momento, a gente vai ter que fazer opções. Então, por exemplo, o Lixa estava dizendo que os números aí não são tão grandes assim, né? Existe uma expectativa hoje de que esse programa Renda Brasil ele inclua mais 20 bilhões de reais no orçamento, que são de quase 2 trilhões de reais. É impossível de encaixar? Claro que não. Só para a gente ter uma noção de alguns números. A desoneração da folha de pagamento, que o Bolsonaro vetou corretamente, e o Congresso disse que pode vetar o veto, implica numa economia de 10 bilhões de reais. Né? A manutenção da regra do BPC, do benefício da prestação continuada, que, felizmente, o Congresso recentemente aceitou o veto do presidente da República. Também é uma economia de 3, 4 bilhões de reais. Né? O congelamento do salário do funcionário público, que já está na PEC do orçamento de guerra não, mas que está naquela ajuda que o governo federal deu ao Estado e município, em troca, o salário do funcionário público federal, estadual e municipal está absolutamente congelado até dezembro de 2021. Só essas pequenas reduções de despesa já permitem encaixar o programa Renda Brasil. Então, eu quero agora destacar, é claro, o Executivo tem um papel fundamental, porque se ele não conseguir negociar isso bem no Congresso, fica tudo difícil. Agora, o Congresso também tem um papel fundamental, porque o Congresso vai ter que apoiar estas substituições, vamos dizer assim, de gastos. Se o Congresso disser não, é não. E aí o teto realmente fica uma missão impossível para o Executivo, considerando que o Executivo tem intenção em manter o teto como hoje, parece que sim, pelo noticiário de jornal. Muito bem, vamos ficar por aqui por hoje. Alguns dos números que foram referidos aqui nesse podcast de hoje estarão num arquivo anexo ao podcast. Até a próxima terça. Um abraço.